Você não leu? Boris, como assim você não leu? Por exemplo, livro de química, esses caras Escuta a voz das coisas, vai ficar lá no eu entendi a teimosa. Eu sou bem servida hoje porque eu tenho alguém que entende de tecnologia e eu tenho alguém que entende de biotecnologia, então eu acho que vai rolar. Voltando então, eu vou deixar para fazer o sorteio de brindes no final, porque eu acho que vocês estão todos ansiosos para ouvir o professor Colli falar. Eu vou tentar resumir o super currículo dele um pouquinho para os poucos que ainda não conhecem. O professor Walter Colli é formado em Medicina pela USP, doutor em Bioquímica pela Faculdade de Medicina da USP, livre-docente pelo Instituto de Química da USP, aposentado e professor titular desde 1980 até 2009, também é pesquisador honrado do CNPq, hoje eu só tenho o professor top aqui, foi diretor do Instituto de Química da USP, foi diretor do Instituto Butantan, foi membro do Conselho Deliberativo do CNPq, Conselho Superior da FAPESP, presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, diretor do Instituto de Relações Internacionais da USP. Eu chego lá. Ele também foi presidente da CETN-Bio, da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, diretor-geral da Associação Brasileira de Tecnologia de Monsanto. Desde 2003, ele é coordenador adjunto da diretoria científica da FAPESP. Ele também é doutor honoris causa pela Universidade de Buenos Aires, membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Ciências do Mundo em Desenvolvimento. Ufa! Um dia a gente chega lá. Então, para falar realmente de biotecnologia e segurança alimentar, a gente não poderia ter ninguém melhor do que o professor Walter Colli. Para falar de comida, ele é muito melhor do que o Masterchef que está lá embaixo. Eu posso falar um currículo com a tua idade, quer? Muito bem. Obrigado pelo convite. Eu, depois da Suzana, eu vou ter que me esforçar, porque foi uma excelente palestra em que eu aprendi muita coisa. É interessante porque quando me convidaram, eu falei, sei lá, eu não tenho para falar disso aí. Aí de repente ela começa a falar coisas parecidas comigo. Mas é claro que são pontos de contato, mas não é a mesma coisa. Só que ela começou há 13 mil anos, eu vou começar há 12 mil anos, eu não sei quem tem razão. Mas é o seguinte, eu ia dizer para vocês que há 12 mil anos o homem pré-histórico dependia da caça. Uma atividade imprevisível e ainda prejudicada pelo fato de ele ser incapaz de guardar os restos de alguma eventual abundância. Isso deve ter levado a períodos de escassez e fome e impediu que o homem se fixasse em vilas e cidades. Há 30 minutos atrás, um papo parecido. Há cerca de 12 mil anos, houve grandes mudanças climáticas. Naquele tempo também tinha mudança climática, não é só agora. Com o aquecimento global, pondo fim à idade glacial do período mesolítico. Os homens caçavam em cima do gelo. Chovia mais, as plantas tiveram condições de crescer, e nessas condições os seres humanos se fixaram em aldeias. E enquanto os homens continuavam a caçar e a pescar, as mulheres começaram a plantar e desenvolver a arte da cerâmica para fazer potes onde podiam guardar as sementes. Animais domesticados passaram a ser parte do cotidiano das aldeias. Essa atividade marca o início do período neolítico. Há 9 mil anos, estes grupos de homens e mulheres neolíticos, nos contrafortes da Cordilheira de Zagros,
que atravessa os atuais Iraque e Irã, transformaram-se em agricultores e pastores. Essa região abarcava o Egito numa meia-lua, denominada Crescente Fértil. Eles conseguiram domesticar a maior parte dos cereais principais, dos legumes e das raízes comestíveis, além da maior parte dos animais, que ainda consumimos como alimento. Só tem uma coisa aqui, ainda eu não controlei, que é pôr o papel atrás. Alguns consideram que esse período foi pleno de descobertas científicas e tecnológicas que determinaram o destino da humanidade, como a conhecemos hoje. Pelo menos a civilização majoritária do lado de cá. Alguns chamam de os eventos desse período de Revolução Neolítica ou Revolução Agrária. No entanto, havia catástrofes provocadas pela seca, por doenças que afetavam as plantações, por insetos, e em consequência instalava-se a fome. Essas catástrofes estão bem descritas na Bíblia. Por exemplo, na passagem que diz: "E o Senhor disse, eu os castiguei com explosões e bolores. As sementes apodrecem de seus torrões, os armazéns estão devastados, os celeiros destruídos, pois os grãos murcharam. Os animais do campo choram por ti, pois os rios secaram e o fogo devorou os pastos." Ou numa outra citação do Gênesis, preconizando a importância do armazenamento para tempos de escassez. Tem. De acordo com José, os 7 anos de escassez vieram, e a fome estava em todas as terras. No entanto, em todo o Egito havia pão. Eles guardaram. Uma coisa que nós já aprendemos no Brasil ainda, a gente gasta bastante e não guarda nada, é isso? Enfim, há aproximadamente 8.000 anos antes de Cristo, a humanidade aprendeu a domesticar plantas e animais e aprendeu também que é necessário desenvolver métodos para se contrapor à escassez e às catástrofes, a fim de evitar a fome. Durante esses 10.000 anos, a humanidade aprendeu também que de vez em quando uma planta ou um animal ganham espontaneamente uma característica que antes não existia. Essas modificações abruptas, se fossem vantajosas para o homem, eram perpetuadas por retrocruzamentos entre a nova variedade e a variedade que deu origem. Assim, produziram-se descendentes que fixavam a nova característica para a vantagem do homem. Por exemplo, o milho. O milho veio do Teocinte. Modificações que ocorreram espontaneamente aumentaram o tamanho da espiga, o número de grãos por espiga, melhoraram o gosto, dando-lhe um sabor adocicado, até chegarmos ao milho dos nossos dias. Sabemos pela genética que essas modificações são resultantes de mutações no DNA. Outro exemplo foi o do porco. Há um determinado tempo na história, houve uma mutação do DNA que contém a informação para a síntese da proteína IGF-2. Não é isso? Que é um fator de crescimento de células e tecidos. A mutação foi em apenas uma base nitrogenária. Os que não sabem é o seguinte: o DNA é feito de uma série de bases nitrogenárias. Sabe o nitrogenário? Tem muito nitrogênio. Uma base que muda uma pela outra. Então aqui mudou assim, ó, mudou G para A. Só isso, o resto ficou igual. Isso aqui é um G. Muito bem. Essa modificação forneceu animais mais magros, com 4% mais músculo e 4% menos gordura. Retrocruzamentos entre o mutante e seus antepassados
levaram ao corpo atual. O poeta americano John Charlie, que viveu entre 1916 e 1986, disse que a fermentação e a civilização são inseparáveis. Discute-se o que apareceu primeiro, se foi o vinho ou a cerveja. O vinho deriva da fermentação de frutos, enquanto a cerveja da fermentação de grãos. No entanto, tomado o assunto sob o ponto de vista do alimento, foi a cerveja que predominou. Digamos, para efeitos pedagógicos, que o primeiro produto fruto da biotecnologia consistentemente produzido foi a cerveja. A cerveja não foi inventada, foi descoberta. Aqueles povos descobriram que os grãos poderiam ser guardados secos dentro de potes de cerâmica polida. No entanto, se fossem misturados com água e amassados, formava-se um mingau grosso, que era usado como alimento. Logo descobriram que se o mingau fosse deixado por alguns dias ao ar, ele se tornava ligeiramente efervescente, meio adocicado se o grão fosse a cevada, e ligeira e agradavelmente embriagante. Haviam descoberto a transformação do mingau em cerveja. E gostaram. Essa fermentação é feita por leveduras selvagens que vinham do ar e junto com os cereais. Mais tarde, no Egito, a fermentação foi usada para a fabricação de pães. As leveduras se alimentam de açúcares que provêm de grãos e das farinhas. A farinha dos grãos, o amido, fornece diretamente glicose. Pode vir da cevada, da maltose, glicose. Lactose do leite, glicose. Do amido, do trigo, do milho, glicose. Da cana, glicose. As leveduras transformam a glicose em uma molécula que é totalmente transformada pelo oxigênio em gás carbônico e água. E é nessas reações que a energia que está contida entre os átomos da glicose é transformada numa molécula de ATP, que é aquela que a gente usa para as nossas necessidades, a gente, as bactérias, todo mundo. É um negócio absolutamente universal. Mas, nesse processo, se não houver oxigênio, aí, em vez de esse produto ir para gás carbônico e água, ele vai para etanol. É óbvio que as leveduras têm as enzimas, que são as substâncias que fazem as transformações químicas, para fazer etanol. Se nós as tivéssemos, nós estaríamos temos todo bêbados, não é verdade? Não temos, lamentavelmente. Todas essas reações são catalisadas, todas essas reações são catalisadas por enzimas. Essas reações são bastante semelhantes desde as bactérias até o óleo. Como se sabe, as enzimas são proteínas e a sua estrutura é codificada pelo DNA. Então o DNA tem uma sequência que quer dizer aquela proteína. E cada gene, cada pedaço do DNA é um gene para uma determinada proteína. Muito bem. A evolução conservou essas vias metabólicas por elas serem essenciais à vida, uma vez que é nestas reações que a energia contida nas moléculas dos alimentos é apropriada e conservada.
A humanidade, portanto, descobrindo a fermentação dos grãos, das frutas e do leite, este gerando iogurte, ou fabricando pão, praticou a biotecnologia sem saber que no futuro o nome dessas atividades seria este. Por isso nós podemos definir biotecnologia como o uso de conhecimentos sobre os processos biológicos e sobre as propriedades dos seres vivos com o fim de resolver problemas e criar produtos de utilidade. Falamos que a transformação da glicose em álcool no processo de fermentação é catalisada por enzimas. Na verdade, as células que compõem as plantas, os animais e os homens são fábricas regidas por enzimas. 2.000 a 3.000 enzimas que transformam uma substância química na outra e mantêm a vida. Apenas para ilustrar, eu vou mostrar duas transparências que contêm essas reações em cadeia de transformações entre substâncias químicas denominadas transformações metabólicas. Isto é, cada reação destas, se não fosse pelas enzimas, não ocorreria a 37 graus. Precisaria de 2.000 graus, 1.000 graus, qualquer coisa desse tipo. Mas as enzimas têm a capacidade de transformar um produto no outro. Então, para vocês terem uma ideia, só para vocês verem, isto aqui, cada número é uma enzima. E isso é só o metabolismo aqui da sacarose e amido, qualquer coisa desse tipo. Cada número é uma enzima que transforma uma substância na outra. Isso tem as células que fazem esse metabolismo. Agora, vocês vão ver um circuito metabólico. Prestem atenção. Cada um de nós tem 10 trilhões de células. E se nós considerarmos as bactérias, que são simbiontes, que funcionam no nosso intestino, trocando coisas conosco, isto é, sem elas nós não podemos viver, são 100 trilhões de células. As bactérias e as células nossas são todas muito parecidas. Cada unidade dessas 100 trilhões de células tem dentro dela reações metabólicas parecidas com circuitos metabólicos. Ok? Muito bem. Cada ponto vermelho, sei lá, azul, se vocês quiserem, é uma substância que é transformada na outra, que é transformada na outra, que é transformada na outra. E tem um equilíbrio entre essas substâncias em cada uma de nossas células. É isso que mantém a vida. Muito bem. As enzimas, sem exceção, são proteínas. Como se sabe, as proteínas são moléculas grandes, formadas pela ligação entre 20 aminoácidos diferentes, as mais diferentes ordens, o que leva a uma grande diversidade. E tudo isso está contido, codificado na molécula do DNA. Como se sabe, também o código para que os aminoácidos se liguem corretamente uns atrás dos outros, como num cordão, está no DNA, que é um material que passa dos progenitores para o filho. Se esse DNA for mutado, modifica-se a ordem de aminoácidos na proteína. Portanto, qualquer alteração, como aquela do porco, de uma base nitrogenada, provoca uma mutação. Se ela for vantajosa, preserva-se. Se ela não for vantajosa, morre-se. Muito bem. Muitos vaticinaram que ao atingir as décadas de 70 a 80 do século passado, boa parte da humanidade morreria de fome por falta de alimentos. Gente boa, prêmio Nobel. Muito bem. Esse é o crescimento populacional que existe e o previsto. Esta é a curva pessimista, ou sei lá, essa é otimista. E essa é a curva provavelmente real, baseado na produção de rebentos, não é isso? Portanto,
Vamos dizer que em 2050 teremos 9 bilhões de pessoas no mundo. De fato, isso eu já disse, são da 9 a 10 bilhões. Segundo os órgãos especializados, a população humana aumentou em 1 bilhão de pessoas nos últimos 12 anos, praticamente nos países em desenvolvimento. Isto é um eufemismo para subdesenvolver. Né? Muito bem. A população da África já ultrapassou 1 bilhão de pessoas e a maior taxa de fertilidade é a da República do Níger, com 7,4 crianças por mulher. E a de Uganda, 6,7 crianças por mulher. Metade da humanidade, isto é, 3 bilhões e meio de pessoas, vive com uma renda de menos de $2 por dia. No entanto, as previsões de catástrofe alimentar não se efetivaram, principalmente por causa do trabalho desse homem, cujo nome é Norman Borlaug, e ganhou em 1970 o Prêmio Nobel da Paz pelo seu trabalho no desenvolvimento da agricultura de alto rendimento. Esse agrônomo, doutor em fitopatologia e genética pela Universidade de Minnesota, em 1942, fundou no México um laboratório de melhoramento de cultivos, principalmente o trigo, tendo desenvolvido uma nova variedade de trigo chamado semi-anão, de alta resistência à infestação por fungos e de grande produtividade. Graças ao trabalho dele, ele faleceu em 2009. Realmente faz pouco tempo. Então, graças ao trabalho dele, o México, em 1963, tornou-se exportador de trigo. Além das novas variedades genéticas, ele inovou nas formas de plantio, no uso dos pesticidas, nas formas de irrigação. Posteriormente, essas variedades de trigo foram introduzidas por Borlaug na Índia e no Paquistão, sendo que a produção desses dois países dobrou entre 1965 e 1970. Essa é a produção de trigo do México. A escala é de 50 a 2000, e aqui tem a da Índia e a do Paquistão. Tudo devido ao trabalho dele. Esses avanços foram obtidos na metade do século XX, estimando-se que eles tenham salvado até 1 bilhão de vidas em todo o mundo. Isto é, gente que ia morrer de fome. Borlaug defendia a aplicação da ciência e da tecnologia no desenvolvimento de alimentos, a fim de melhorar a sua produção de forma segura e crescente. A esse aumento do patamar de qualidade da produção agrícola deu-se o nome de Revolução Verde. A Revolução Verde revolucionou as técnicas de obtenção de sementes, de plantio e conservação, dentre outras. Uma das técnicas que deve ser mencionada foi a da indução de mutações, seja por mutagênicos químicos, seja por radiação gama. Muito bem. Na Cúpula Mundial da Alimentação, organizada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, isso é o FAO, na Itália, em 96, os países membros entraram em consenso sobre a abrangência do conceito de segurança alimentar. Preste atenção, porque agora é importante.
a segurança alimentar trata-se da condição alcançada quando todas as pessoas do planeta, em quaisquer circunstâncias sociais, geográficas ou climáticas, tenham acesso físico e econômico a alimentos suficientes e seguros para as suas necessidades dietéticas e preferências alimentares, visando uma vida ativa e saudável. Aqui nós temos os spots de insegurança alimentar. Então, veja, aqui é por causa, aqui eu não enxergo, mas deve estar escrito, deve ser seco. Não sei se é seco. Muito bem. Aqui é por causa de ebola, do vírus ebola. Aqui é por causa de conflitos. Aqui também, a gente já sabe que está continuando os conflitos. Esse mapa é mais antigo, mas tudo bem, né? Aqui é por causa de um tufão. Então, são países onde houve insegurança alimentar. E há ainda insegurança alimentar. Por exemplo, quando eu vejo, e quando o time da Venezuela veio para o Brasil, jogaram com o Brasil no Pará, Amazônia, e os jogadores foram às farmácias para comprar pasta de dente e escova, um papel higiênico. E agora a gente vê as notícias de que não tem comida. É um país que está entrando em insegurança alimentar. O indivíduo em condição de segurança alimentar não deve apenas livrar-se da fome, mas sequer ser exposto ao medo da falta de acesso à comida. Se o sujeito tiver medo de que amanhã não tem comida, ele já está em insegurança alimentar. É preciso dizer que o excesso de zelo ou a ação política anti-organismos geneticamente modificados, ao propagar que um alimento faz mal, pode contribuir para a insegurança alimentar. Isso pode ser exemplificado em uma das epidemias de fome na África. Vocês lembram daquelas fotografias nas revistas, daqueles meninos com os buracos na cara, com os olhos fundos? Todo mundo aqui viu isso, não é isso? Era lá. E uma das epidemias de fome na África, quando o mesmo milho que era consumido normalmente nos Estados Unidos desde 1996 e foi distribuído na África pelo Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. Esse milho foi rejeitado pelos ditadorzinhos de lá. Zâmbia, em 2002, Zimbábue, Moçambique e Malawi, que somente aceitaram depois de triturar, que eles tinham medo que o milho caísse e germinasse em solo pátrio, porque eram transgênicos. Foram doados pelos Estados Unidos. Então, eles contribuíram para a insegurança alimentar. Então, o medo do alimento, o medo que o alimento fizesse mal aos indivíduos, por ser geneticamente modificado, aprofundou a segurança alimentar. Muito bem. Os dados de crescimento. Esses são dados de crescimento impressionantes, né? Porque eles têm os dados de crescimento da China, da Índia, da Europa, dos Estados Unidos, que são que nós não existimos mais. Mas não importa, não tem importância, isso aqui não tem importância. A importância aqui é o cruzamento entre as populações rural e urbana, né? Veja bem, isso aqui é população rural, isso aqui é população urbana mundial. Isso aqui é 2015, isto é, no ano passado nós cruzamos. As populações urbanas estão predominando sobre as populações rurais no mundo. Daí, cruzando, a gente volta a encontrar, é isso? Muito bem. Consequentemente, o número de áreas aráveis
só diminuiu. Por causa do crescimento da população, da urbanização, da salinização das terras, da desertificação e da falta de água em diversos pontos do planeta. Então, como é que a humanidade evoluiu para aumentar os rendimentos? Então vamos tentar explicar isso de uma forma muito assim, suave. Então veja, o caso do porco, o caso do milho, né? Então temos aqui uma planta, né? Planta doadora. Ela tem um gene benéfico. Talvez o milho fique mais doce, talvez o milho fique maior, talvez o milho cresça mais, né? Aí eu cruzo com a variedade comercial, sexo, e obtenho uma nova variedade. E veja bem, aqui, amarelos, verdes, mas o traço vermelho foi introduzido na nova variedade. E o milho ficou. Foi um cruzamento. E como é que resolve isso? É muito simples. Cruza, planta, não deu, mata, não deu, mata, deu, bacana, é essa. Aí pega essa e cruza com a mãe. E aí vai indo. E vai melhorando. E é assim que a humanidade aumentou. Teossinte, isso os índios lá, né, no México, para o milho. Muito bem. Agora, eu posso também irradiar o meu produto com raios gama ou com substâncias químicas que são mutagênicas. Bom, e aí eu altero certas condições do DNA. Muito bem. Aí eu cruzo de novo com a variedade comercial. E aí eu introduzo genes amarelos nos genes verdes, mas eu introduzi esta mutação e esta mutação que foram benéficas para o homem, é claro. Para a planta não sei, mas para nós. Bom, ok. Agora, qual é a novidade dos organismos geneticamente modificados? É que eu pego um gene de qualquer coisa que faça bem para mim e enfio aqui, não é isso? Cruzo com a variedade comercial e tenho uma nova variedade. A diferença é que o homem antes fazia isso por acaso, agora ele faz dirigindo, ele isola, ele coloca dentro, né? E pronto. Ou ele pode também fazer mutações, e se as mutações forem positivas, né, benéficas, ele pode pegar um desses genes mutados e introduzir uma variedade comercial e ter uma nova variedade que lhe é favorável. Então, vocês veem que é uma evolução sem maiores problemas. Né? Muito bem. Esse é um cartoon interessante, porque diz quais são os países que têm superávit de alimentos e os países que têm déficit de alimentos. E isso vem desde 1965 até 2010, que é esse cartaz. Então, América do Norte tem coisa para dar e vender. América do Sul cada vez mais. Austrália. E o resto depende de nós. Se não tiver comida daqui vindo para cá, vai ter insegurança alimentar. Eu estou falando isso em grandes toneladas de coisa. Não estou falando isso no jantarzinho de bacalhauzinho aqui. Não estou falando muito bem. O chefe devia estar assistindo isso aí. Nesse contexto de alta demanda de alimentos, a noção de culturas geneticamente modificadas já alcançou uma participação expressiva dos produtivos ao redor do mundo. Então veja, aqui é o seguinte: Estados Unidos e Canadá não estão nem aí, plano. Brasil, Argentina não estão nem aí, plano. Colômbia também.
Austrália também. China e Índia, um pouquinho também. África do Sul, certamente. Aqui na Europa, os caras, não sei porquê, têm medo. Eu não sei o que acontece. Então tem aqui, bom, tem o seguinte, as plantações vão crescendo. Então isso aqui é o crescimento das plantações de transgênicos no mundo. 180 milhões de hectares. Hectare é um campo de futebol. Vocês imaginam? O campo de futebol é 100 metros por 75. Põe a pista de atletismo, dá 100 por 100, 10 mil metros quadrados, é um hectare. Então, veja bem, são 180 milhões de hectares do mundo são plantados por transgênicos. E os países em desenvolvimento passaram os países desenvolvidos em 2011. O crescimento é exponencial, pois entre 1996 e 2015, o número de hectares em cultivo subiu de 1,7 milhões para mais de 182 milhões em 2016, um aumento de 106 vezes em 20 anos. Nesse tempo, há um número enorme de estudos que provam que o uso dessa tecnologia é inócuo para o ambiente e para a saúde. Os países megaprodutores são, em primeiro lugar, os Estados Unidos. Isso aqui está em milhões de hectares. Estados Unidos. Segundo é o Brasil. Terceiro é a Argentina. Quarto é a Índia. E aqui é só algodão. Eles só plantam algodão transgênico. Quinto está Canadá. E o Uruguai, 10º, e a Bolívia, 11º. Paraguai também está no meio aqui. Paraguai também. Certo. Em 2012, soja e algodão geneticamente modificados já eram maioria nas lavouras mundiais, respectivamente com 72% e 60% dos hectares plantados. E aqui a produção brasileira, no Brasil também como reflexo do marco regulatório gerado pela Lei de Biossegurança, essas participações são ainda maiores. De acordo com dados da Celeris em 2016, toda a nossa soja, já 95% é transgênica. Não existe mais soja não transgênica. Milho, 85%. E algodão, 73%, 74%. Se comparado ao resto do mundo, proporcionalmente, nós estamos ganhando. Eu procurei dar um panorama do início das atividades agrícolas e de como a humanidade foi aperfeiçoando plantas e animais para o seu benefício. Termino dizendo que é impossível haver produção em grande escala suficiente para alimentar o número crescente de pessoas sem aplicar tecnologia às culturas. Não é só os transgênicos, são os tratores, são as formas de cultivo, é o fato do fazendeiro não ser mais aquele sujeito que fica roçando a terra e pegando verme pelo pé, mas o sujeito ele ocupa o tempo dele para estudar, inclusive, porque como os transgênicos ele planta e vai embora, vai estudar, fazer alguma coisa. É a única forma de evitar a fome e promover segurança alimentar para o mundo. Essas transformações são tão importantes que até a Emília, intrigada, faz uma pergunta ao Visconde de Sabugosa. Muito obrigado. Isso é uma obra da minha mulher, que está aqui presente. Obrigada, professor. Depois dessa palestra fantástica, eu só posso dizer que nós estamos espremidos aqui em cima,
mas nós vamos sair daqui muito mais sábios e o pessoal lá de baixo só vai sair mais gordo. Eu deixei para fazer no final, então, mas primeiro eu imagino que vocês devem ter trocentas perguntas para o professor Colli, então, né, por favor, estamos abertos para perguntas e eu vou dar primeiro o microfone para minha mãe, porque é minha mãe. Se o nome dela me bate. Da próxima vez eu vou te reconhecer, por favor. Você pode fazer uma jantinha em casa para vocês não se esquecerem mais. Tem uma coisa tão forte. Há um problema com o arroz que é o seguinte. O arroz são duas coisas que aconteceram com o arroz. O arroz que nós comemos poderia ter sido transgênico. Não foi. Por quê? Porque a BASF, uma das grandes multinacionais, queria introduzir um arroz transgênico que resistisse a um herbicida que eles jogam nas culturas para matar o arroz vermelho. Existe um arroz que é vermelho. Até a chefe Atala, para ser bacana, uma vez fez um jantar de arroz vermelho. E todo o PT foi lá, é muito bacana. Só que as mulheres não compram arroz que tem o arroz vermelho misturado, porque acham que aquilo lá não é bom, tem que ser branquinho. Muito bem. Então o que aconteceu? É o seguinte, eles iam fazer um arroz transgênico para aceitar um herbicida deles que se chama Onley. Só que um químico lá inventou de jogar uns cancerígenos em cima do arroz, que são os mutagênicos, e obteve a mesma mutação que o transgênico tinha. Eu falei, peraí, se eu tiver que brigar com a humanidade, para quê? Eu já tenho o arroz que eu preciso, né? E aquela mutação era uma resistência ao herbicida Onley. Então eles podem matar o arroz vermelho e o arroz branco fica livre. E aí nós comemos esse arroz. Esse arroz que todo mundo compra é esse aí, que vem do Rio Grande do Sul, etc. Camilo é muito bom. Agora, tem um segundo arroz, em que eles colocaram no arroz um produto que é importante para combater a cegueira. E aí ficou um arroz amarelo. São produtos que têm cor amarela. Tem a ver com ácido retinóico, eu esqueci o nome da molécula. Beta-caroteno. Quem tem na cenoura, tem no tomate, tem no resto. Então fizeram um jeito para ele ter beta-caroteno. Porque as populações do norte da África, da Ásia, têm muita cegueira por falta de beta-caroteno. Mas a resistência a isso é tão grande. Quer dizer, esse não tem ninguém mais tão grande. Tem a Fundação Gates, que vem de graça. Tem o Wellcome Trust produzindo de graça. Tem os cientistas da Malásia fazendo de graça. Mas a oposição europeia não deixa plantar. E os caras ficam cegos. E o Greenpeace e todos esses caras. Tá, existe. Muito bem. Outro. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta, eu acho que ela é meio polêmica, porque a gente está vivendo num tempo onde tem meio que uma disputa entre a agricultura tradicional e a agricultura orgânica. E onde a agricultura orgânica e produtos orgânicos, eles são um tanto quanto endeusados e vistos como o jeito certo de se ter. E na sua palestra deixou evidente que tem que haver alguma modificação, alguma coisa biotecnológica que forneça alimento para todo mundo. Nesse sentido, como você vê, qual o papel do alimento orgânico no futuro? Você acha que é mais só um uau que está tendo agora, ou você acha que tem fundamento esse tipo de... Obrigado pela pergunta. Será respondida toda a lhaneza e urbanidade. É o seguinte, olha, veja bem, quando eu digo que nós produzimos quase que toda a soja
transgênica? Alguém aqui come soja? Ninguém come soja. Mas o porco come soja. O frango come soja. É isso. E nós exportamos para o mundo inteiro. O Brasil é o maior exportador de frango do mundo. E de porco eu acho que é o primeiro ou o segundo. Não sei se os Estados Unidos já perdeu. Muito bem. Então, estamos falando de um tipo de atividade comercial. Agora, no momento que você abre uma lata, a base da comida que está na lata é farinha. De soja ou de milho. Transgênica. Tudo bem. Mas não faz mal. Está tudo bem. Agora, os agricultores orgânicos, eles no fundo evoluíram do japonês, aquele japonês que nós importamos, né, que vieram, salvaram as cidades brasileiras, plantando verduras, e o pêssego do meu tempo de criança era desse tamanho, agora o pêssego é desse tamanho, é por causa do know-how desses japoneses que migraram para cá. Então o que eles faziam era uma agricultura orgânica, só que uma agricultura orgânica sem nome. E, evidentemente, quando o bichinho ia lá comer as folhas, eles jogavam pesticida. Os agricultores orgânicos não fazem isso. Dizem que nada, que acreditam, dizem que eles não põem pesticida, herbicida, eles não põem absolutamente nada. Mas, por exemplo, quando eles querem, evidentemente, matar aquelas lagartas que comem as plantas, eles jogam sacos de esporos de bacilos thuringiensis, que tem umas proteínas que entram na lagarta e matam porque furam o intestino das lagartas. Só das lagartas. O orgânico faz isso. Aí que os cientistas fizeram? Foram ver o que tinha no bacilo thuringiensis. E descobriram 200 genes chamados CRY, ou CRI. Pegaram isso e puseram nas plantas. Aí a lagarta vai comer e morre. É a mesma coisa. Só que, mas orgânico? Não, isso não é orgânico, isso é transgênico. Tudo estupidez, porque na verdade você não quer saber do que eles estão falando. Agora, então o orgânico, planta, procura lidar com a terra, tem toda uma coisa de lua, de sei lá, de Marte. Uma vez você entra no site da www.biodinamica.org.br e você vê que os períodos de precisão de Marte são muito importantes para a batata. Muito bem. Agora, tudo bem, nada contra, comamos. O problema é que isso não alimenta muito. Isso aí dá um trabalho danado. Vai ter um pouquinho. Você vê que o orgânico é pequenininho. É complicado. Agora, só favor. Nada contra. Eu acho que vale a pena também complementar que toda a ideia do alimento transgênico foi usar menos pesticida e herbicida do que era usado na agricultura convencional. É interessante que os componentes têm a mania de falar transgênico e agrotóxico, transgênico e agrotóxico. Quer dizer, eles repetem esse dueto, essa coisa binária, na cabeça do cara fica transgênico igual ao agrotóxico. Não, é o contrário. O transgênico é para não usar agrotóxico. Bloco de Estado, você conhece isso aí, né? 13 anos que está assim. O vinho está tudo igual. Então, o vinho tem vinho orgânico bom, viu? Mas tem vinho também, tem vinho. Você toma agrotóxico? Ou tomo todos. Alguém lá da FAPESP quer perguntar? Não? Rocato, alguma coisa? Então eu vou aproveitar para perguntar. Eu escrevo divulgação científica e quando eu escrevi sobre transgênicos, as pessoas tiveram uma recepção bem difícil, as pessoas têm muito medo de transgênicos, ou elas me acusam de trabalhar para Monsanto, ou para Dow, para e eu queria saber para qual delas eu trabalho para eu poder pedir meu paycheck, porque até agora não chegou nenhum. Mas, enfim, nunca ninguém me disse para qual era, eles só me acusam de trabalhar para uma delas. Mas a recepção do público quando você fala de transgênicos geralmente é de muito medo. E eu queria saber, né, do senhor como que a gente pode ajudar a mudar isso. Agora, por exemplo, eles acabaram de revogar a nossa regulamentação de rótulo.
de transgênico, que no Brasil não era obrigatório colocar rótulo, agora parece que vai ser obrigatório de novo, daqui a pouco eles mudam de novo, né? E a impressão que eu tenho, uma coisa que foi muito curiosa na palestra foi quando o senhor falou, né, da recusa que teve nos países pobres na África, porque a impressão que eu tinha é que era o contrário, era que, como muitas das pseudociências, essa recusa se daria nas classes mais altas. O medo dos transgênicos ou várias outras pseudociências. Mas aí tem um motivo. Então, aí tem um motivo. O motivo é que esses ditadores são marionetes dos países europeus. E na Europa há uma oposição violenta. E a oposição é da classe média. Isso não tem dúvida. Quer dizer, como eles são marionetes, tanto faz, eles obedecem. Né? O ditador, você queria saber como é que faz. Eu não sei como é que faz. Ela falou do negócio de regulamentação. Eu acho que conhecimento e ciência, educação e ciência, sim, isso é um aspecto básico. é o que estamos tentando fazer para combater o medo. Na hora que você entende o que está acontecendo, você não dá O cara está ficção científica dos anos 50, né? O Mas vai quê? transformar todo mundo em zumbi Não, e atacar. você tem que ler o parecer do juiz prudente, eu não sei o nome todo dele, que é o seguinte, eu tinha um slide, agora deixa eu ver, pronto, só para mostrar para vocês, pronto. Deve ter. Aqui. Aqui esse é o ano que marca a mudança da lei de biossegurança no Brasil, que foi feito no governo Lula. Aqui nós tínhamos uma comissão de biossegurança que funcionava desde 1995. Aqui eles ousaram, aprovaram uma soja transgênica. Coitados. Levaram um cacete do juiz. Olha aqui o número de a produção do Brasil nesses anos. Rosca, 0. Aqui eu assumi a presidência, principalmente a presidência dessa comissão de tecnologia. E de repente, olha que começamos a aprovar esses produtos. Bom, esse juiz escreveu o seguinte. Eu não sei de qual, eu devia ter trazido para ler. É uma maravilha. Eu tenho toda a peça dele e depois tem a peça de uma desembargadora que foi lá e desembargou tudo de uma vez. Mas só que demorou. Ela fez isso em 2004 e ele proibiu em 1999. Ele dizia o seguinte: estamos aqui diante de um problema de que agora seremos invadidos por aliens transformando a civilização brasileira. Juiz. Viu, Fernando? Juiz. Então, a ignorância é da elite. Esse é o negócio. Então é o seguinte, o negócio da marca é que vocês conhecem o negócio de lei? Vocês têm esse negócio